Fala aí, palmeirense, torcedor palestrino e torcida alviverde. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você se lembra da última vez que isso aconteceu, se é que já aconteceu na história do Palmeiras, de a gente ter uma realidade onde não existe cobrança? Onde não existe cobrança por desempenho, basicamente, ninguém cobra ninguém, entendeu? E fica por isso mesmo, onde o nosso dia a dia é simplesmente observar que não existe cobrança pra ninguém lá, não existe cobrança pra técnico, não existe cobrança pra diretor de futebol, não existe cobrança pro treinador principalmente. Você lembra de alguma vez que isso aconteceu na história do Palmeiras? Se é que já aconteceu, eu te faço essa pergunta e se você souber disso, por favor, deixa aí nos comentários porque eu preciso saber. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, se você se lembra de o Palmeiras ter passado por isso num período recente ou que seja um período mais longínquo. Beleza? E você, seja bem-vindo ao MJ Alviverde, tá chegando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, muito importante a sua inscrição. Me ajuda eu, MJ, a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Deixa o seu like, comenta no vídeo, tudo isso que eu sempre peço, beleza? E agora bora pro vídeo. Galera, palmeirense, torcedor palestrino, eu fico observando umas coisas no dia a dia do Palmeiras, né? Ainda pensando sobre sobre esse jogo contra o Mirassol, esse empate muito ruim, né, em casa, né, um desempenho muito ruim, o Palmeiras não tá bem. E cara, pra te falar a real, você aí, palmeirense que tá me assistindo, eu nem tô puto, tá? Nem tô puto, nem tô assim, triste, nada. Sabe por quê? Porque você só fica puto ou triste quando você tá com raiva ou decepcionado, né? Pra eu tá puto ou tá triste, eu tenho que ter me decepcionado. Só que a gente só se decepciona quando cria expectativa. Aí que tá. E nesse momento, eu não tenho expectativa no Palmeiras. Eu já falei isso nos vídeos aqui do canal. Eu sou muito transparente com vocês. Se tem uma coisa que eu sou aqui no canal, é transparente com vocês, com as minhas visões e com as minhas análises. Não significa que eu acerto em tudo, que eu sou perfeito no que eu falo, são apenas as minhas visões. São apenas a maneira que eu torço pro Palmeiras, que eu enxergo o Palmeiras e o que eu espero que o Palmeiras faça para ele sempre estar no topo. Então são apenas as minhas visões e eu sempre sou transparente com vocês aqui no canal. E eu falei para vocês já aqui, para quem assistiu os últimos vídeos, principalmente depois da eliminação na Copa do Mundo, eu falei que eu não tinha mais expectativa no Palmeiras nessa temporada, porque enquanto o Palmeiras jogar com esse treinador, com esse sistema de jogo dele, se é que existe, né? Um sistema de jogo, se é que existe. Mas enquanto o Palmeiras estiver com o Abel, com esse sisteminha do Abel, totalmente manjado e limitado e fraco, né? Onde todo mundo consegue anular o Palmeiras e o Palmeiras não pratica futebol, né? Enquanto o Palmeiras jogar assim, eu não tenho expectativa. Não tenho. O Palmeiras já perdeu o Paulista pro Corinthians, que pra mim foi um vexame. Ele perdeu um Paulista pra um time que tá praticamente falido, com mais de 2 bilhões de dívida. O Corinthians está numa situação institucional muito ruim, sem precedentes, e o Palmeiras conseguiu perder uma final para esse time, que está absolutamente em crise, e fez uma campanha, ao meu ver, decepcionante na Copa do Mundo, onde ele não venceu nenhum europeu e jogou mal quase todos os jogos, né? E então, assim, depois dessa eliminação, eu falei pra vocês aqui no canal que eu não tinha muita expectativa, mas então eu não tô nem puto, eu não tô nada, eu não tô sentindo nada, eu simplesmente tô só vendo no que vai dar. Eu tô só acompanhando, porque eu sou palmeirense, eu sempre vou acompanhar o Palmeiras, vou trazer conteúdo pra vocês aqui, mas agora falar que eu tô com alguma expectativa, que o Palmeiras vai ganhar uma Libertadores, eu não tô, gente, que ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro, eu não tô. Vocês estão vendo o Cruzeiro jogando? Vocês viram o Cruzeiro jogando? Vocês acham que o Palmeiras tá jogando nesse nível? Cara, pra mim o Cruzeiro tá jogando mais que o Flamengo, até. Então assim, Palmeiras ali, cara, seguindo o andar da carruagem, é G4, no máximo, ali no Brasileiro. Talvez quartas ou semifinal de Libertadores, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas pelo que esses caras estão jogando, se você não consegue vencer o Mirassol jogando em casa, você vai ganhar de quem? Então assim, eu pergunto de novo pra você, palmeirense, o que eu falei no começo do vídeo. Por que o Palmeiras não tem cobrança, gente? Por que não existe cobrança no Palmeiras? Não é verdade? Por que não existe? Né? E assim, por que tudo isso tá acontecendo no Palmeiras que a gente tá comentando aqui e tudo mais? Por que eu não tenho mais expectativa para essa temporada com esse treinador?
Porque, gente, se eu ficar criando expectativa, eu vou ficar doente da cabeça. Se eu ficar criando expectativa no Abel, nesse time do Abel, não dá, gente. É tipo o seguinte. Sabe quando o cara, ele tem uma mulher que trai ele? A mulher trai o cara e tal, mas ele fica ali, ou pode ser também o cara que trai a mulher, enfim. Você tem um relacionamento que o seu parceiro fica te traindo. Cara, você vai ficar aguentando diversas traições seguidas e perdoando e sempre acreditando que a pessoa vai mudar? Cara, você é um idiota. Você é um completo idiota. Se você é traído uma vez após a outra, essa pessoa te decepciona uma vez após a outra, você acredita nela, e ela continua enganando você, cara, por que você continua tendo esperança nessa pessoa? Então é a mesma coisa com o trabalho do Abel, é a mesma coisa. Por que eu vou ter alguma esperança no trabalho do Abel se o Abel não mostra nada no Palmeiras desde 2023? Ou seja, a gente tá falando de praticamente 2 anos que não existe nada do trabalho dele. Nada. Então, assim, por que eu vou acreditar no trabalho do Abel? Por que eu vou acreditar que o Abel vai se reinventar? Essas coisas que eu vejo as pessoas falando, não, porque ele vai se reinventar. Por que eu vou acreditar no trabalho de um cara que não vem entregando nada há mais de 1 ano? Praticamente quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Por que eu vou acreditar? É igual o cara tá ali tomando chifre no relacionamento dele lá, e ele fica perdoando e achando sempre que a pessoa vai mudar. Não vai. O Abel vem me decepcionando. Não sei se você, palmeirense que tá me assistindo, é a mesma coisa. Ele vem decepcionando. Coletiva após coletiva. Falando bobagem. Coletiva após coletiva. Sempre escalando mal, mexendo mal, afundando o Palmeiras. Sempre sem repertório. E por que eu vou achar que, de repente, como num passe de mágica, ele vai se reinventar? Eu tenho que ser muito idiota. Ou eu tenho que ter sofrido uma lavagem cerebral no nível de paixão com ele, ou eu sou completamente ingênuo, eu sou completamente idiota, entendeu? Ou eu sou idiota, ou eu tô alucinado, numa paixão muito louca. Eu tô completamente louco de paixão. Só pode ser isso. Então, assim, todas essas coisas acontecem e eu não tenho mais expectativa nessa temporada pelo motivo que eu tô falando pra vocês da minha pergunta do começo do vídeo. Que é o seguinte, não existe cobrança, gente. Se existisse cobrança no Palmeiras, se existisse cobrança de verdade, entendeu? E cada um estivesse no seu lugar ali, aí eu teria alguma expectativa. Porque eu falo, o time não tá indo bem, cara, mas tá tendo cobrança. A presidente tá cobrando, o diretor de futebol tá cobrando, alguém tá cobrando, tá tendo cobrança. Se alguém cobra, se alguém chega a cobrar, somos nós, torcedores. A gente cobrando, entendeu? Que seja a torcida no Allianz que vaiou no final do jogo com o Mirassol, seja a gente aqui que produz conteúdo do Palmeiras, seja até o torcedor, mesmo que não produz conteúdo, que tá na rede social, a pessoa que comenta na postagem na rede social. É a única forma de existir uma cobrança, porque internamente no Palmeiras não me parece. Não me parece que existe uma cobrança. Então o Palmeiras hoje ele é um clube que ele não tem cobrança, gente. Não tem cobrança. Não tem cobrança por desempenho. Ninguém cobra o treinador. Tanto na maneira que ele escala, tanto na maneira que ele mexe no time, tanto nas estratégias dele, nas visões dele, do sistema de jogo dele, em ele não extrair o melhor dos jogadores, em você ter vários jogadores caros ali jogando que não rendem absolutamente nada, como o Vitor Roque. Ninguém cobra o trabalho do cara. Ninguém cobra. Não existe cobrança, tá? Simplesmente todo mundo deixa a vida me levar. Ninguém cobra nada ali. Ninguém cobra o diretor de futebol com as contratações bizonhas que ele traz pro Palmeiras. Ninguém cobra. Não tem cobrança no diretor de futebol. É um cara que não aparece. O nosso diretor de futebol é um cara que não aparece. Ele não aparece, ele não dá entrevista, ele não se pronuncia, ele não fala assim, eu trouxe esse cara aqui, torcedor do Palmeiras, eu trouxe esse cara aqui por conta disso, disso e disso. Eu trouxe esse cara aqui porque a comissão técnica pediu. Eu trouxe esse cara aqui porque, ao meu ver, foi uma oportunidade de mercado. Não, não tem nada, não tem... Eles não são transparentes, não é um clube transparente, sabe? Não é um clube que se comunica com o torcedor. Não é um clube fechado, é um clube que afasta o torcedor, não se comunica com o torcedor. Não se comunica. Então a gente não sabe, a gente tem que ficar supondo as coisas. A gente não sabe nada, porque eles não se comunicam com a gente. Eles são fechados no mundo deles ali, entendeu? E aí fica nisso, entendeu? Então assim, você não tem um diretor de futebol que se pronuncia, que fala alguma coisa. O treinador quando fala, só fala aquelas coisas que a gente já sabe nas coletivas,
Não vou nem citar as coisas que ele fica falando. Então é isso, gente, não tem cobrança, ninguém cobra nada, entendeu? E aí fica por isso, entendeu? A gente fica vendo um time caro, com um elenco caro, que deveria estar jogando muito mais futebol e não apresenta um bom futebol. Um treinador que tá num fim de ciclo aparentemente melancólico, com um trabalho preguiçoso, né? Nunca admite que tá errado nas coletivas. Sempre é o futebol, sempre é assim mesmo, sempre não dá pra ganhar sempre. Nunca admite que o time dele não joga futebol. E é isso, gente, não tem cobrança. Só a gente cobra alguma coisa, se é que a gente cobra. Porque tem muito palmeirense que tá apaixonado, ainda tá vivendo no amor muito louco, na paixão muito louca com o treinador e acha que tá tudo certo, que tá tudo bem. Tem muito palmeirense que acha que tá tudo bem. Não tem problema, cara. Cada um acha o que quiser. Eu não acho. Eu não vou aqui falar no canal porque pra mim não tá tudo bem. Eu não sou esse tipo de palmeirense, entendeu? Mas tem muito palmeirense que também acha que tá tudo bem, entendeu? Então até de parte da torcida do Palmeiras, não são todos, claro, até de parte da torcida do Palmeiras não tem cobrança, entendeu? Porque tem a galera que acha que tem que ficar apoiando. Não, tem que apoiar, tem que apoiar. Aí daqui a pouco o Palmeiras tá 5 anos com o elenco cara sem ganhar nada, não, mas tem que apoiar. O que importa é apoiar, entendeu? Então assim, gente, quando o Palmeiras naqueles períodos, só pra encerrar o vídeo, quando o Palmeiras naqueles períodos ele não ganhava, naqueles períodos ruins, anos 2000, o Palmeiras não tinha a estrutura que tem hoje, tá? Você palmeirense, você tem que entender isso. O Palmeiras não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha o valor de elenco que tem hoje, não tinha Allianz Parque, não tinha categoria de base revelando craque. Não tinha isso, tá? Então, com o que o Palmeiras tem hoje, ele não pode jogar assim. Com o que o Palmeiras tem hoje, muitos jogadores que vêm pro Palmeiras, eles não têm que vir pro Palmeiras. O Palmeiras vive hoje um outro período, graças muito à gestão do Paulo Nobre e do Gagliotti. Graças a essas duas gestões que jogaram o Palmeiras pra cima de novo. Então assim, vou repetir de novo, você fala aí nos comentários pra mim, se você se lembra de um período da história do Palmeiras onde não existia basicamente cobrança nenhuma. Onde ficava nisso aí, ninguém cobrava ninguém, e é isso, entendeu? Ninguém cobrava ninguém e já era, tá tudo certo, entendeu? E acabou. Eu sei que nós tivemos períodos muito ruins na nossa história, mas a diferença é que hoje nós temos uma estrutura que antes não tinha. Então hoje faz sentido você cobrar muito mais, porque hoje você tem da onde tirar recursos. No período ruim você não tinha, né? Lá em anos 2000 você não tinha. O Palmeiras vivia outra realidade política na época, estrutural, financeira. Então naquela época você até ficava quieto, você até entendia que era a realidade do clube na época. Hoje não. Hoje você tem uma realidade completamente estruturada, com categoria de base, com arena, que dá muita grana, com sócio torcedor, com uma situação financeira equilibrada, com o Palmeiras respeitado no mercado. Então você precisa produzir muito mais hoje. Então é o que eu falo pra você. Se você lembra de um outro período que o Palmeiras estava tão bem estruturado, mas não tinha cobrança, todo mundo ficava lá do jeito que tá, igual é hoje, você fala aí pra mim, porque é muito estranho, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta no vídeo, beleza? Essa foi a minha reflexão de hoje com vocês, do porquê eu acho que o Palmeiras é um clube que não tem cobrança, ninguém cobra nada, né? E isso é muito desconfortável para nós palmeirenses, porque a gente não sabe de nada. A gente só tem que torcer para as coisas darem certo, porque ninguém cobra ninguém, e fica por isso, entendeu? Você pode empatar com o Mirassol, empata com o Mirassol, tá tudo certo. Perde final pro Corinthians, tá tudo certo. Entendeu? Perde tudo, um campeonato atrás do outro, tá tudo certo. Não tem cobrança, e ainda para piorar, você fica escutando notícia que eles querem renovar com o treinador. Com base em quê? O que ele entrega pra você renovar com ele e aumentar o salário dele? Enfim, por isso que eu falo, é um clube sem cobrança. Porque se tivesse cobrança, nunca existiria uma notícia dessa, uma especulação dessa. Beleza? É isso aí, palmeirenses, torcida alviverde, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra.